Nosso prota queria alcançar o auge das artes marciais, mas ele já sabia que era uma posição que ele jamais conseguiria alcançar, não importava o quanto ele tentasse. No entanto, ele estava desesperado para atingir seu objetivo, e por causa disso, ele decidiu seguir uma lenda que foi passada através das gerações. Aparentemente, havia uma fruta dourada localizada dentro de um santuário que era guardado por um dragão. Esta é uma fruta que dizem conceder a imortalidade, e depois de uma longa e dura batalha contra o dragão, nosso prota alcançou a fruta dourada. Ele ficou surpreso ao ver que a fruta realmente existia, e ele sentou no cadáver do dragão como um verdadeiro conquistador antes de fazer um movimento para comer a fruta. Ele está confiante de que ao comer a fruta, ele será capaz de alcançar o auge das artes marciais. O nome do nosso prota era Gilfus Eldrian, e ele era aclamado como o mais forte do mundo. Décadas depois, Gilfus envelheceu e está em seu leito de morte. Ele está cercado por seus familiares e sentado ao seu lado está seu filho mais velho, Gileon. Gilfus percebe que seu filho parece triste, e ele o encoraja a ficar bem, dizendo que sua hora chegou. Gileon está triste por estar prestes a perder seu pai da mesma forma que perdeu sua mãe. Quando está prestes a falecer, Gilfus pensa na fruta da imortalidade, e percebe que aquilo era só um monte de baboseira. No entanto, ele se consola com o fato de que foi abençoado, com uma esposa e filhos. Ele diz a seus filhos que viveu uma boa vida e que não tem arrependimentos. Embora no fundo, isso era uma baita mentira. Gilfus basicamente se arrepende de não ter tido mais tempo para alcançar o auge das artes marciais. Momentos depois, ele falece, e de repente abre os olhos novamente. Ele fica chocado e se pergunta por quê. Tudo parece diferente. Ele sente que seu corpo está leve, e quando olha ao redor, percebe que tem mãos de bebê. É quando a ficha cai que ele é um bebê, e está em um berço. Ele não podia acreditar em seus olhos, mas ele tentou se acalmar, já que eram 10 estrelas em sua vida passada. Gilfus conclui que sua situação não é nem um pouco normal, e ele começa a se perguntar quem poderia ter feito isso com ele. De repente, ele se dá conta de que a tal fruta da imortalidade que ele comeu não era na verdade uma fruta da imortalidade. O poder da fruta era a reencarnação, não a imortalidade, assim como ele suspeitava anteriormente. Isso o faz sorrir, pois ele considera isso uma sorte ainda maior. Com isso, ele acredita que finalmente pode alcançar o auge das artes marciais. Ele percebe que há outros bebês ao seu redor, e como está em um prédio separado, ele deduz que deve ter renascido na família L-Hagon. No entanto, ele começa a se perguntar por que há tantos bebês no quarto. Nesse momento, empregadas entram na sala com mamadeiras. Elas se aproximam de um dos berços e pegam um bebê goblin para alimentá-lo. Gilfus fica chocado ao ver um goblin no quarto e se pergunta o que as empregadas estão planejando fazer. Depois de alimentar o goblin com uma substância vermelha, o goblin explode, espirrando sangue no rosto de Gilfus. Ele fica chocado ao ver isso e o medo percorre seu corpo enquanto ele tenta descobrir o que tem dentro da mamadeira. As empregadas então decidem diluir um pouco e continuar dando para as crianças. Gilfus logou EP. Prestes a explodir, ele consegue ver claramente que o conteúdo da garrafa não é leite, mas parece estar transbordando de magia. Ele não consegue acreditar que as empregadas estão alimentando bebês com algo tão perigoso. A empregada empurra a mamadeira na boca dele, e quando ele sente o gosto do conteúdo, Gilus finalmente percebe que é sangue de dragão ancião. Ele não acredita em como elas são loucas por fazerem bebês beberem sangue de dragão. Ele finalmente entende por que disseram que iriam diluí-lo. Ele decide que precisa cuspir, mas se lembra que já engoliu um pouquinho. No entanto, ele conclui que uma pequena quantidade não vai matá-lo. Ele nota que os outros bebês também estão cuspindo a substância e decide que essa é a melhor coisa a fazer antes que ele exploda. Nesse momento, ele se dá conta de que pode estar cometendo um erro ao cuspir. Ele percebe que se absorver todo o poder mágico, pode acabar superando seu eu do passado e finalmente alcançar o auge das artes marciais. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo, mas decide usar a situação da melhor forma possível. Ele bebe tudo da mamadeira com uma cara determinada a mostrar a todos por que não devem mexer com ele. Até a empregada fica chocada ao ver que Gilfus está consumindo alegremente o sangue de dragão que lhe é dado. A empregada também fica feliz que as coisas estão funcionando a favor delas. Depois que ele termina de beber a mamadeira inteira, ele é colocado de volta em seu berço e percebe que os outros bebês também sobreviveram à provação. Assim como um bebê normal, ele começa a ficar com sono depois de uma boa refeição. 7 anos depois, Gilfus é visto praticando suas habilidades de força, colocando uma pedra em seus pés enquanto faz uma flexão com uma mão só. Ele chega a 1000 flexões antes de empurrar a pedra para longe. Ele encara seu corpo musculoso e admite que adora. Aparentemente, Gilfus agora se chama Zeke Eldrian. Zeke atribui toda a força que tem à qualidade do sangue de dragão que consumiu. Sangue de dragão parece conter uma vasta quantidade de poder, e até os bebês que ingeriram apenas um pouco ganharam corpos que são muito mais fortes que os de humanos normais, graças ao poder da fonte verdadeira do dragão divino que ele já havia absorvido em sua vida passada. Zeke conseguiu absorver cada gota do poder único do dragão ancião, e foi capaz de passar por uma transformação que o deixou chocado. No entanto, Zeke percebe que ele ainda é um guerreiro de uma estrela, o que o deixa desapontado, já que ele deveria ter pelo menos 4 estrelas. Basicamente, uma estrela é a verdadeira fonte de poder de alguém
que é comprimida ao seu limite máximo. A pessoa imagina seu corpo como um universo e deixa as estrelas se moverem dentro dele. Acontece que a dificuldade aumenta a cada estrela, porque quanto mais estrelas, maior a força. E Zeke, em sua vida passada, conseguiu atingir o nível de 10 estrelas, o que o tornou a única pessoa no mundo a conseguir. Isso. Já se passaram 7 anos desde que Zeke nasceu como filho do atual chefe da família Eli Hagon, mas ele é um filho ilegítimo. Sua mãe já havia morrido, e seu pai nunca sequer apareceu. Zeke não consegue acreditar que tem um lixo como pai. Aparentemente, ele reencarnou um milênio depois, onde o mundo se tornou um lugar para os fracos morrerem nas mãos dos fortes. Há também um ritual estranho conhecido como o julgamento do dragão. Apenas os bebês que sobrevivem ao beber o sangue devem ser treinados como guerreiros Eliegon, mas Zeke não foi. Recebeu um único treinamento de ninguém. Ele tenta fazer umas perguntas para a empregada, mas a empregada simplesmente responde que ela não está autorizada a dizer. Zeke desabafa com a empregada, lembrando a ela que aqueles que passam no teste deveriam receber treinamento de combate, mas ele está cercado apenas por empregadas e nem um único instrutor à vista. A empregada age como uma boneca, enquanto ela pergunta a Zeke se ele precisa de alguma coisa, mas ele diz que não. Na verdade, Zeke consegue se virar, já que no momento ele está mais focado em fortalecer seu corpo do que em receber treinamento de combate. Zeke então pergunta à empregada se ela pode lhe dar informações sobre as outras crianças da família principal, mas a empregada dá a mesma resposta, que é que ela não está autorizada a dizer. Zeke tenta dar um jeito de conseguir uma resposta, mas a empregada mantém sua posição. Zeke fica pistola, se perguntando se essa é a única coisa que a empregada sabe dizer. Zeke então pergunta à empregada se ele está na casa para ser maltratado, mas a empregada nega, dizendo que receberam ordens para cuidar de suas necessidades pessoais. Zeke percebe que a empregada é uma lutadora de 3 estrelas, e que para o treinamento de combate ela o ajudaria. Como a empregada não está sendo útil, Zeke decide que é hora de ir para a floresta. Ele não acredita que está morando com uma empregada há 3 anos e eles não têm nenhuma conexão de verdade. Zeke espera uma resposta, but he gets none from the maid who seems to now. O ignorando. Zeke entra na floresta e come um monte de ervas venenosas que, obviamente, têm um gosto péssimo. No entanto, ele não liga, pois considera isso parte de seu treinamento. De repente, ele percebe que há um rastro sutil, o seguindo. Ele se pergunta por que alguém estaria o seguindo sem aparecer para dizer algo. Ele ignora quem quer que seja, e foca no que está vindo à sua frente. De repente, ele nota um javali bravo em sua frente. Cai a ficha de que a névoa negra vinda da pessoa que o seguia não existia em sua vida passada, deixando-o curioso sobre o que exatamente é aquilo. Mesmo assim, Zeke se mostra para o javali, e assim como o nome sugere, ele avança contra Zeke. Zeke dá um sorrisinho ao perceber que conseguiu a atenção do javali. Zeke assume a postura perfeita para desviar do javali com facilidade. E assim que o javali fica totalmente exposto, Zeke acerta um soco em sua barriga. Isso causa um impacto terrível que esmaga as entranhas do javali e o derrota com um golpe só. Zeke fica impressionado que apenas um peteleco dele, que é uma estrela, foi capaz de derrubar o javali. Zeke então conclui que a qualidade da estrela é o que importa, não a quantidade. Zeke pega o javali e o coloca no ombro enquanto volta para casa. Zeke comenta que já está cansado de ficar sozinho e pensa em partir para uma aventura. No entanto, ele percebe que o mar será o único lugar para onde poderá ir, mesmo que queira ir para qualquer lugar. Enquanto isso, o cara estranho, que estava seguindo, Zeke fica chocado que ele conseguiu derrubar um javali com apenas um soco sem nunca ter recebido um pingo de treinamento de combate. Além disso, ele não acredita que Zeke realmente notou que ele estava escondido. Ele basicamente conclui que Zeke não é um garoto normal. Como sua mãe morreu muito jovem e seu pai não tinha interesse nele, ele conclui que de jeito nenhum, Zeke poderia ter recebido uma educação adequada. No entanto, ele não pode fugir, pois é o filho do chefe da família, e por causa disso, ele tem sido mantido sob vigilância. O cara estranho percebe que as coisas estão ficando muito interessantes a cada momento. Zeke volta para casa e nota que há visitantes. Ele consegue sentir a força desses visitantes e se pergunta o que eles querem com ele. Ele vai até a porta para escutar a conversa, e pelo que consegue sentir, não há intenção de matar vinda deles. Ele então finalmente abre a porta e vê alguns homens na sala, perguntando por que vieram. Ele percebe que os homens têm o emblema Eli Hagon em suas roupas. Isso o deixa ainda mais curioso, e ele se pergunta o que os homens querem com ele. Nesse momento, os homens lhe dizem que vieram para levá-lo, porque ele precisa passar por um exame. Zeke quase perde a cabeça quando ouve isso, já que ninguém lhe falou sobre nenhum maldito exame. Logo depois, Zeke é levado para a casa principal. Ele nunca esperou que voltaria depois de 1000 anos longe de lá. Zeke é vestido com um uniforme escolar pelos homens que foram à sua casa. Acontece que ele foi trazido para a casa principal não por luxo, mas para frequentar a academia conhecida como Ninho do Dragão. Esta era uma academia fundada pela família Eli Hagon, e todos que nascem na família desejam se matricular na academia. Aparentemente, todos eles recebem educação quando completam 7 anos de idade, e hoje era o exame de admissão. Mas Zeke não recebeu nenhuma educação para começo de conversa. No entanto, Zeke não tem escolha a não ser fazer o exame, pois é obrigatório,
e é por isso que ele foi trazido, de onde ele estava morando na floresta. Zeke está frustrado com tudo, e isso o faz curvar a cabeça de dor. Enquanto os outros estudantes passam por ele, um deles de cabelo azul, Langus, se aproxima dele. Langus é da Vila da Escama Antiga, e pergunta a Zeke se ele está bem ou se está com algum tipo de problema. Zeke se vira para olhá-lo e pergunta rudemente o que ele quer. Langus parece ser uma pessoa tímida, enquanto diz a Zeke que estava apenas tentando ajudar, já que ele parecia estar com problemas. Zeke fica chocado com a abordagem de Langus. Ele consegue sentir que ele é do tipo tímido, mas percebe que há algum poder correndo por ele. Zeke se levanta e pede desculpas por ter sido rude. Ele então se apresenta e diz a Langus que está apenas confuso sobre o que os chefes da família estão planejando para eles. Langus então responde que o conteúdo do exame não muda de ano para ano. No entanto, Zeke esclarece as coisas, dizendo a Langus que na verdade não sabe do que se trata o exame. Langus fica chocado ao perceber que o cara na sua frente realmente não tem a menor ideia do que ele está falando. Langus se pergunta se Zeke ficará bem, já que não tem ideia do que vai enfrentar durante o exame. Langus então decide se dar ao trabalho de explicar para Zeke. Assim que ele está prestes a começar a explicar, um grupo de valentões aparece por trás, chamando Langus de Nanico. Até Zeke fica chocado ao ouvir alguém chamar Langus de Nanico. O grupo de valentões acaba sendo liderado por um cara chamado Retin, e ele também é da Vila da Escama Antiga. Retin zoa Langus, perguntando por que um nanico como ele veio para o exame quando poderia ir para casa e ficar brincando. Langus ainda não entende a provocação e responde que veio para o exame, mas isso só faz Reton gritar com ele. Retin diz a Langus que ele é um lixo e que de jeito nenhum alguém como ele entrará na academia. Retin continua tirando sarro de Langus ao lembrá-lo de que seu pai é um falso dragão. Zeke percebe que Langus está furioso ao ver que ele cerrou o punho. Aparentemente a família dragão tem uma hierarquia que é estabelecida por um monarca absoluto. Os novatos são conhecidos como dragões menores, os soldados comuns são conhecidos como dragões jovens e a classe dos capitães são os dragões adultos. No topo estão os anciões ou a classe executiva, e eles são conhecidos como os dragões anciões. No entanto, existe um nível na base que é reservado para o lixo, e eles são chamados de falsos dragões. Os falsos dragões são aqueles que não conseguiram entrar no ninho do dragão, ou aqueles que não conseguiram se formar na academia. Eles são basicamente chamados de falsos, mas Langus quer provar que pessoas como ele não são falsas. Zeke então decide entrar na conversa e pergunta a Retin como ele sabe que Langus é um lixo se ele nem mesmo passou pelo exame. Retin fica chocado com a interferência de Zeke e pergunta quem ele é e se tem algum problema com ele. Zeke responde que está de boa, mas só quer saber por que Retin acha que é impossível para Langus entrar na academia. Retin então responde que pessoas como Langus são fracotes. Zeke fica chocado ao ouvir isso e simplesmente diz a Retin que Langus é mais forte do que ele e sua gangue de lixos. Isso irrita Retin, que pergunta a Zeke se ele está insinuando que eles são inferiores a alguém como Langus. Antes que a coisa toda exploda, um examinador aparece para dizer aos alunos que o exame de admissão está prestes a começar. Ele diz aos candidatos que eles precisam pegar uma etiqueta com número após se registrarem. Retin encara Zeke com tanto desprezo, prometendo que vai se lembrar do rosto dele. Zeke fica surpreso que Retin já esteja irritado e ele se pergunta por que os jovens de hoje têm o pavio curto. Langus fica surpreso ao ouvir Zeke dizer isso, já que todos eles têm a mesma idade. Langus então acrescenta que qualquer um ficaria bravo se fosse chamado de fraco. Zeke então pergunta se o exame é obrigatório, mas Langus menciona que ele é livre para desistir se achar que não tem capacidade para participar. Isso é uma surpresa para Zeke, mas para Langus, isso só prova que Zeke não sabe de nada. Langus então aconselha Zeke a desistir, já que ele pode se machucar durante o exame. Zeke avisa a Langus que não tem a menor intenção de desistir. Langus fica surpreso ao ver o quão confiante Zeke está, mesmo sem ter ideia do que se trata o exame. Zeke então sugere que eles se mexam antes que o exame comece. Momentos depois, todos os candidatos estão reunidos. O examinador fica na frente para lhes contar os detalhes do exame. Ele os informa que tudo o que precisam fazer é deixar um arranhão na rocha à frente deles para passar no exame. No entanto, nenhuma arma além das fornecidas pelos examinadores é permitida. Para tornar as coisas interessantes, eles podem usar as próprias mãos, desde que consigam fazer um arranhão na rocha. O examinador então revela que todos eles têm 3 tentativas cada, mas Zeke não acha que este seja um exame particularmente difícil. Langus fica horrorizado ao ouvir isso, e Zeke se pergunta qual é a surpresa, já que tudo o que eles precisam fazer é arranhar a rocha. Zeke já estava esperando algum exame maluco por causa do teste que eles os submeteram, fazendo-os beber sangue de dragão. Mas com o que ele está vendo, Zeke está muito decepcionado. O examinador então ordena que o exame comece. O primeiro candidato se aproxima da rocha e a ataca com toda a sua força, mas isso estilhaça sua espada e causa um estrondo tão alto que quase ensurdece os que estão presentes. Mesmo com toda a força que ele usou, ele não conseguiu deixar um arranhão na rocha. O garoto cai no chão de dor, e os examinadores perguntam se ele está disposto a usar suas 2 tentativas restantes, mas ele sente tanta dor que não consegue. Eles declaram isso como desistência, e ele é levado. Zeke então percebe que Langus está agindo de forma estranha, e se pergunta por quê.
já que o exame parece ser fácil. Zeke então pergunta a Langus sobre a rocha. Langus revela que a rocha é chamada de Pedra da Regeneração e que pode reparar qualquer pequeno arranhão instantaneamente. Ela também tem a habilidade de refletir o impacto do dano 100 vezes mais forte se for atacada com força bruta. Zeke conclui que a rocha é bem bizarra. Langus então menciona que, na verdade, é possível deixar um arranhão nela se o poder da fonte de éter dentro de uma pessoa for circulado corretamente. Com o que ele acabou de ouvir, Zeke percebe que basicamente tudo se resume ao manuseio adequado do poder da fonte de éter, em vez da habilidade em artes marciais do indivíduo. Zeke dá uma olhada nos participantes e percebe que há um número considerável de candidatos que devem ser capazes de passar no exame. Ele nota que Hatching e seus caras também são fortes o suficiente para passar no exame. De onde está sentado, ele pode ouvir os candidatos falhando um após o outro, depois de terem seus braços quebrados ao tentar deixar um arranhão na rocha. Em seguida, o examinador chama o número 315, que é o número de Zeke. Langus teme por Zeke e o incentiva a desistir, mas Zeke o assegura de que ele ficará bem. Zeke se adianta, e assim que o examinador o vê, sente uma imensa pressão e aura vindo de Zeke. Perguntam a Zeke qual arma ele escolhe, e Zeke responde que não precisa de nenhuma, pois planeja usar as próprias mãos. O examinador pergunta novamente se ele realmente não quer usar uma arma, e ele diz que sim, garantindo ao homem que seus punhos são suficientes para o trabalho. Quando os outros estudantes ouvem isso, começam a zombar dele, dizendo que não há como ele conseguir arranhar a rocha apenas com os punhos. Nem mesmo Langus acredita em Zeke, pois ele genuinamente acredita que seus braços e punhos podem ser arrancados. Langus começa a se culpar, dizendo que deveria ter tentado impedir Zeke de participar do exame, já que Zeke já se decidiu sobre o que quer. O examinador diz para ele prosseguir. Zeke analisa a rocha e admite que ela é feita de um mineral que ele nunca viu antes. Ele conclui que é algo que se formou ao longo de 1000 anos. Ele percebe que há muitas coisas que ele ainda não sabe, mas decide deixar tudo isso para o futuro. Zeke acumula seu poder, pronto para socar a rocha. Com a quantidade de poder que ele gerou, ele acredita que deve ser suficiente para fazer o que quer com a rocha. A técnica que ele prefere usar é chamada de combate do caçador de dragões. Forma de técnica: uma aura amarela brilhante se forma ao redor de seu corpo e braço enquanto ele esmaga seu braço contra a rocha. Isso estilhaça o topo da rocha com um impacto, deixando um barulho alto e uma nuvem de poeira. Todos ficam surpresos, mas enquanto todos estão fechando os olhos do examinador permanecem abertos, agindo como se não fosse grande coisa. Zeke solta um suspiro de alívio, mas percebe que a técnica é um pouco avançada para ele na sua idade. Ele dá uma olhada no seu braço para ver que está sangrando, e seu uniforme também está rasgado. Em vez de se gabar por ter quebrado a rocha, Zeke conclui que seu treinamento não é suficiente. Os outros estudantes ficam se perguntando como ele fez aquilo. Por outro lado, Hatching está simplesmente furioso, porque Zeke conseguiu esmagar a rocha. Langus fica de queixo caído, já que Zeke é a última pessoa que ele esperava que passasse no exame. Até o examinador considera o que acabou de ver algo impossível, porque apenas alguém de rank 4 estrelas, ou superior, deveria ser capaz de estilhaçar a Pedra da Regeneração. Como Zeke é um filho ilegítimo, o examinador se pergunta se ele de alguma forma herdou os poderes da casa. O examinador também percebe que já viu o movimento que Zeke usou em outro lugar. Zeke então se aproxima do examinador perguntando como ele se saiu no exame. O examinador o informa que ele passou, e lhe é dada uma garrafa com uma substância verde. Zeke pergunta ao examinador júnior sobre o conteúdo da garrafa, mas o cara apenas o encara com ódio, dizendo para ele se afastar. Zeke apenas presume que a garrafa é uma recompensa por passar no teste. Zeke volta para seu novo amigo, e Langus o elogia por quão incrível ele foi. Zeke então pergunta a Langus sobre a garrafa, e ele revela que é uma poção de cura. Zeke fica confuso ao ouvir isso, e Langus menciona que é uma poção de cura de grau normal. Zeke a examina mais uma vez e percebe que a substância não parece venenosa. Ele começa a se perguntar se a tal poção de cura pode ser na verdade um elixir. Aparentemente, um elixir é uma poção feita de materiais muito raros, e é combinada com ervas que crescem apenas em reinos secretos. Além disso, núcleos puros de elixir de bestas divinas e fantasmagóricas são adicionados. Beber o elixir basicamente cura feridas antigas e recentes instantaneamente, ao mesmo tempo que aumenta o éter de quem o bebe. No entanto, refinar o elixir é muito difícil, pois seus ingredientes são muito difíceis de encontrar. É por isso que ele raramente aparece no mercado. Zeke então consome a poção de Trigrenos. Cura, e como esperado, seus braços machucados se curam. Zeke fica impressionado e percebe que a poção de cura é realmente um elixir. Langus então diz que não faz ideia do que é um elixir, mas que as poções de cura de Elhagon são muito melhores do que as compradas em lojas. Langus considera isso algo normal, enquanto Zeke está totalmente chocado, já que todos os seus ferimentos se curaram instantaneamente. No entanto, ele percebe que não há um aumento de éter como quando ele toma um elixir. Langus então diz a Zeke que ele é bem impressionante, mas Zeke não acredita nisso. Zeke examina a garrafa e percebe que aquilo é basicamente o que o conhecimento humano conseguiu criar em mais de 1 milênio. Langus então lembra a Zeke que ele é bem forte, e Zeke responde que seu objetivo é ser
mais forte, então não está surpreso. Hatching e sua gangue de valentões logo se aproximam para fazer o teste, e todos eles. Aprovado. O Zeke nem se surpreende com isso, pois ele já sabe que eles vão passar. Finalmente, o candidato 414 é chamado. E esse cara acaba por ser o Langus. Enquanto ele desce as escadas, o Zeke percebe que o Langus está nervoso e o incentiva a se recompor, garantindo que ele vai ficar bem. O Langus basicamente se vira e manda o Zeke parar de pegar tão pesado. Quando o Langus chega ao local do teste, ele pega uma espada, deixando o Zeke se perguntando o que o cara está realmente fazendo. O Langus respira fundo e lança seu golpe de espada na rocha. No entanto, ele não consegue deixar um arranhão sequer, e ele até cai no processo. Como de costume, o examinador o avisa que ele tem mais 2 tentativas. O Langus então se levanta para tentar de novo, mas o resultado continua o mesmo. Ele cai no chão, em lágrimas, se perguntando se está prestes a falhar, exatamente como os valentões disseram que aconteceria. Como era de se esperar, o Hatching e os Perkias, outros já estão rindo dele, dizendo que o filho do meio-dragão sempre será um meio-dragão. Eles mandam ele desistir, enquanto lembram ao Zeke que ele disse antes que alguém tão fraco quanto o Langus é mais forte do que eles. O examinador então diz ao Langus que ele tem apenas mais uma tentativa. Ele pergunta se ele quer tentar de novo, e o Langus começa a gaguejar enquanto cai em um estado de escuridão total. Nesse momento, a voz do Zeke surge da escuridão, perguntando a ele o que ele está fazendo. O Langus se vira confuso, e o Zeke sugere que ele use uma lança em vez de uma espada. O Langus fica ainda confuso com isso, e o Zeke diz que está falando sério. O Zeke repreende o Langus por usar uma arma que não combina com ele. O Zeke garante a ele que não importa quantas vezes ele tente, ele não conseguirá fazer nenhum arranhão na rocha usando uma espada. O Ratting e seus amigos começam a rir do Zeke de novo, dizendo que o Langus foi ensinado a usar uma espada desde criança, que ele nunca teve aulas de lança. Ao mesmo tempo, eles acreditam que o Langus continuará sendo o fracassado de sempre, mesmo que ele troque de arma. O Zeke então pergunta ao examinador se é permitido trocar de arma no meio do teste. O examinador garante ao Zeke que não há problema nenhum em fazer isso. O Zeke sorri para o Langus, dizendo que ele está livre para ir em frente e usar uma lança. O Zeke age como um verdadeiro palestrante motivacional, perguntando ao Langus se ele está pronto para ir embora como um perdedor. Mas o Langus diz que não. O Langus então se levanta enquanto diz ao Zeke que vai aceitar sua sugestão e tentar usar uma lança. Aparentemente, o pai do Langus não tinha permissão para entrar no ninho do dragão, e ele era sempre alvo de chacota. Mesmo com tudo isso, ele nunca desistiu, e ainda assim fez questão de criar bem seu filho, por causa de tudo que seu pai fez por ele. O Langus está disposto a provar que não é uma farsa. Ele se lembra do Zeke dizendo que ele sempre teria o mesmo resultado, não importa quantas vezes usasse uma espada. Ele não conhece o Zeke há muito tempo, mas ele está escolhendo acreditar nele. No entanto, ele não sabe como deve usar a lança, e o Zeke apenas diz a ele para arremessá-la em linha reta. Ele o incentiva a não pensar muito sobre isso e apenas fazer. O Langus sabe que é impossível para um iniciante com a lança simplesmente acertar a pedra de regeneração e causar dano, mas ele nunca terá certeza se não tentar. Mesmo que ele tenha acabado de conhecer o Zeke, ele está escolhendo confiar nele. Já que o Zeke acredita nele, ele também quer fazer o mesmo. O Langus assume sua postura e percebe que a energia da fonte de éter fluindo através de seu corpo é, na verdade, diferente de quando ele segurava uma espada. O Langus avança em direção à pedra e a atinge, causando um choque massivo. Onda. Hatching e sua gangue de valentões começam a rir, dizendo que não houve diferença, mesmo que Langus tenha mudado de arma. No entanto, ao olharem mais de perto, eles percebem que Langus conseguiu. Eles ficam chocados quando veem isso, e até o examinador não consegue acreditar que Langus realmente perfurou a pedra com a lança. Zeke está orgulhoso de Langus, e ele aplaude para ele. Langus não consegue acreditar no que vê quando o examinador anota em seu livro que ele passou no teste. Langus se sente obrigado a perguntar de novo para confirmar, mas Zeke o abraça por trás, garantindo que ele realmente conseguiu. Com lágrimas nos olhos e felicidade, ele abraça Zeke. Hatching e seus garotos não querem acreditar que Langus realmente passou no teste, e todos eles acreditam que foi um golpe de sorte. O examinador então grita a plenos pulmões, dizendo aos candidatos que o exame acabou, e que o próximo passo é a cerimônia de entrada. Quando Zeke ouve isso, ele fica surpreso. Ele não consegue acreditar que arranhar a rocha é o único teste que eles vão exigir deles. Langus então diz a Zeke que na verdade pode haver outro exame depois que eles entrarem na academia. Zeke então pergunta a Langus o que eles devem fazer, já que já passaram no teste, e Langus revela que os chefes da família Eldragon aparecerão para dar suas palavras de parabenização aos participantes. Nesse exato momento, um bando de homens com auras poderosas aparece à distância, caminhando em direção aos estudantes. Entre eles está um cara que chama a atenção de Zeke, e ele pergunta a Langus quem é o cara sombrio. Langus não consegue acreditar que Zeke acabou de falar mal do chefe da família. Zeke não se contém e chama o chefe da família de cara feio, mas antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Langus cobre sua boca com a mão. Langus implora para Zeke ficar quieto e não dizer nada, e mesmo que seja difícil, Zeke decide ficar em silêncio. Zeke encara os homens que são considerados as forças dos Eldragon. Ele
Fica impressionado porque há alguns caras decentes, já que a maioria deles são 6 estrelas. No entanto, o chefe da família, Balsa Eldra, é um guerreiro de 8 estrelas, o que o torna um figurão. Na sua época, havia apenas alguns 8 estrelas no mundo, e Zeke se pergunta quantos ainda restarão. Zeke então diz a Langus como se sente. Ele diz a ele que não gosta de Balsa. Ele nem se importa se o homem é seu pai ou não. Nesse momento, Balsa dá um passo à frente com uma aura avassaladora para se dirigir aos estudantes. Ele diz apenas algumas palavras aos estudantes, e basicamente para que se tornem a carne e o sangue dos Ragon. No entanto, essas palavras carregam um peso esmagador junto com sua aura, enquanto todos os estudantes, exceto Zeke, começam a tremer. Até mesmo Langus reclama de como é difícil para ele respirar. Mas Zeke não sente nada com a presença de Balsa. Tudo o que ele consegue sentir por Balsa é puro ódio, mesmo que ele não saiba o porquê. Depois que ele termina de se dirigir aos estudantes, Balsa se vira para ir embora. Outro ancião, então, assume o comando, dizendo aos estudantes que o chefe da casa espera grandes coisas deles. Essa pessoa também chama a atenção de Zeke, e ele começa a se perguntar quem é o ancião de cabelo loiro. Zeke percebe que a partida de Balsa reduziu um pouco a tensão sobre os estudantes, mas todos eles permanecem compostos após os efeitos da presença dele. O examinador então dá um passo à frente para revelar que eles vão anunciar a designação dos dormitórios. Fica chocado ao ouvir isso, pois pensava que todos iriam para o mesmo lugar. Langus então decide explicar para ele, já que ele não sabe de nada. Ele lhe diz que a academia tem 4 dormitórios. Os alunos são designados para um dos 4 dormitórios, que são os leste, oeste, norte e sul. Nesse momento, Zeke ouve seu nome e se levanta para sair. Ele diz ao seu novo amigo para se cuidar, e os dois trocam gentilezas antes de ele partir. Zeke foi designado para o dormitório leste da academia, e fica surpreso ao ver o quanto as coisas mudaram em mais de 1000 anos. Ele segue as instruções escritas no bilhete em sua mão, para encontrar o caminho até seu quarto. Ele está preocupado que seu colega de quarto fique bravo por ele chegar tarde, e tudo isso aconteceu porque ele se perdeu. Ele finalmente chega à porta, e com todo o entusiasmo abre a porta para anunciar sua chegada e cumprimentar seu novo colega de quarto. No entanto, o entusiasmo e a empolgação morrem quando ele vê quem é seu colega de quarto. Zeke não consegue acreditar que seu colega de quarto é ninguém menos que Langus. E quando ele vê o garoto, ele apenas assume que tem uma conexão inexplicável com ele. Langus sorri enquanto concorda com ele, e também menciona o fato de que já estava se sentindo sozinho. Zeke então pergunta a Langus se não há nenhum plano para o dia, e ele diz que não, já que a sessão de treinamento deles começará no dia seguinte. Eles foram instruídos a descansar. Zeke não faz ideia disso, pois não estava prestando atenção durante a sessão de orientação inteira. Ele parece todo animado ao admitir isso, mas Langus não acha que seja algo de que ele deva se orgulhar. Langus decide deixar para lá o sermão, e sugere que eles durmam um pouco, já que vão treinar no dia seguinte. Aparentemente, Zeke estava planejando inicialmente cabular a escola e apenas ir para uma aventura, mas as coisas novas que ele viu desde que chegou à escola o interessaram. Ele decidiu ficar na casa só mais um pouco se isso o ajudar a aprender mais sobre o mundo depois de um milênio. Um mês depois, os garotos estão passando por um treinamento intensivo com seu tutor. Eles estão sendo ensinados a dominar o sopro do dragão, que foi criado pelo 15º líder da casa El-Ragon. O tutor lhes diz que eles precisam dominar a técnica, para que possam usá-la em qualquer situação. O tutor anda por aí, de olho nos garotos. Ele percebe que alguns deles já a dominaram, e uma delas é Leica, a filha do líder da casa. Aparentemente ela já é habilidosa o suficiente para ser classificada como uma segunda estrela. No entanto, ele está mais interessado em Zeke, enquanto todos os outros estão se matando de treinar. Zeke está carregando uma pedra na cabeça, enquanto segura 2 halteres que têm pequenas pedras neles também. O tutor começa a chegar à conclusão de que Zeke herdou o poder do líder. Contudo, ele se pergunta como ele consegue dominar tudo, já que não teve nenhum professor que pudesse tê-lo ensinado. O professor só pode especular, mas não consegue chegar a uma conclusão. Por outro lado, Zeke está pensando em como a técnica de respiração, o sopro do rei dragão que ele mesmo inventou, foi modificada e transmitida como o sopro do dragão. Aparentemente, as técnicas de respiração são formas de extrair o éter do ar para dentro do corpo e fazê-lo circular. O que, no final das contas, ajuda a aprimorar o éter. No entanto, o nível ideal depende da habilidade e criatividade do usuário. A questão é que a razão pela qual cada casa nobre refina seu próprio estilo e mantém a técnica finalizada em segredo. Zeke admite que a técnica é segura e fácil de aprender, mas ele acredita que é totalmente inútil se ele só pode usar pular quando está parado. Basicamente, sua técnica original permite que ele use éter enquanto se move. Os efeitos da técnica são enormes, mas apenas alguns a herdaram por causa de quão difícil ela é. Zeke a simplificou naquela época para que qualquer um pudesse usá-la para fortalecer o clã, mas ele nunca pensou que ela evoluiria e continuaria existindo por mais 1000 anos. Zeke fica impressionado com isso, e acredita que podem ter existido outras técnicas de artes marciais, que também mudaram com o tempo. Após a sessão de treinamento, as crianças vão para o refeitório para comer. Enquanto todos estão com dificuldade para comer devido ao cansaço,
Zeke está devorando sua comida super tranquilo. Ele percebe que Langus parece esgotado e o incentiva a comer, pois ele não conseguirá se mover direito se ficar sem energia. Langus se vê obrigado a perguntar a Zeke como ele está tão cheio de energia quando todos os outros estão exaustos. Zeke zoa o Langus, dizendo que ele é apenas um fracote. Ele o incentiva a comer mais e treinar mais duro. Enquanto dá um sermão no Langus, Zeke percebe que algumas das crianças bem treinadas estão de fato comendo. Nesse momento, Zeke é abordado por Leica, e como Zeke não a conhece, ele pergunta na lata quem ela é. Langus quase se engasga com a comida quando ouve isso, e rapidamente se aproxima de Zeke para sussurrar em seu ouvido. Ele lhe diz que Leica é a filha do chefe, mas Zeke inocentemente diz a Langus que não fazia ideia. Langus está quase morrendo de nervoso enquanto diz a Zeke que eles nem deveriam estar falando com a Leica. Zeke apenas o encara com cara de paisagem enquanto diz que ele também é filho do chefe, embora seja um filho ilegítimo. Langus e Leica ficam chocados quando ouvem isso, e Leica pergunta se ele está dizendo a verdade. Zeke responde calmamente que não tem motivos para mentir. Leica então lhe pergunta como ele conseguiu ficar forte o suficiente para esmagar uma pedra de regeneração com as próprias mãos. Leica está genuinamente interessada, mas Zeke apenas responde que conseguiu fazer isso porque ele é simplesmente o cara. Zeke percebe que Langus está totalmente aéreo, e o chama de volta à realidade, mandando ele comer. Leica então se aproxima de Zeke, perguntando se ele gostaria de se juntar a ela. Zeke fica confuso com o que ela quer dizer, e Leica fala com todas as letras, pedindo para Zeke se tornar seu subordinado. Leica diz a Zeke que vai se tornar sua protetora, já que ele é um filho ilegítimo, e ele, obviamente, iria querer aliados. Leica quer que Zeke a ajude a se tornar a próxima chefe usando seu poder, e ela promete recompensá-lo generosamente quando se tornar a chefe da família. Ela tenta convencê-lo com palavras doces, mas Zeke calmamente lhe diz que não está interessado na oferta. Quando Leica ouve isso, ela assume que Zeke também está almejando se tornar o chefe da família, e é por isso que ele está rejeitando a proposta. Enquanto ela está ocupada falando um monte de besteira, Zeke a observa e vê que ela já está prestes a se tornar 2 estrelas, e ele considera isso algo impressionante para a idade dela. Zeke finalmente abre a boca para dizer à garota que ela é livre para fazer o que quiser, porque ele não está interessado em nada que diga respeito à família. Leica fica chocada ao ouvir isso, e se torna mais insistente, perguntando a Zeke o que ele realmente quer. Zeke fica pistola e com raiva crava sua faca na mesa enquanto libera uma quantidade assustadora de pressão de seu corpo para dizer a Leica que ele não tem interesse em servir ninguém. Zeke diz que quer ficar sozinho, porque ele é obviamente o mais forte. Leica consegue sentir a pressão de Zeke, ficando totalmente em choque. Ela não consegue acreditar que a aura de Zeke está realmente a assustando. Zeke continua comendo sua comida de boa, enquanto Langus tenta acalmar a situação. Leica então surta, e ela desafia Zeke para um duelo. Zeke fica surpreso com isso, mas ele não é do tipo que foge de um desafio. Em pouco tempo, a notícia sobre o duelo se espalhou entre os alunos de que Leica teria um duelo no campo de treinamento. Os alunos correm para assistir ao duelo, e enquanto Langus está pirando, Zeke está agindo super de boa. Langus tenta lembrar a Zeke que ele está prestes a lutar com Leica, mas Zeke simplesmente responde que não faz ideia de quem ela é. Zeke então percebe que Langus também está agindo formalmente, e pergunta por que isso. Bem, gênio, isso é porque você é o filho do chefe, diz Langus. Zeke então pergunta a Langus o que ele quer dele. Langus tenta explicar a situação para ele. Ele diz que Leica é filha de Balsa, e ela também tem sangue Taifona, que é basicamente uma das 4 grandes casas que apoiam Eldron. Langus diz que Leica é um gênio porque ela conseguiu dominar todas as formas de esgrima que vêm da casa Taifona. Zeke apenas fica lá casualmente enquanto diz a Langus que a única coisa que ele sabe é o fato de que ela é filha de Balsa. Zeke começa a rir dizendo que não saber. Na verdade, dá mais tempero à coisa toda. Ele considera isso uma reviravolta emocionante enquanto Langus o repreende dizendo que não há como ele ganhar da Leica. Langus pergunta por que ele aceitou o desafio para começo de conversa. E Zeke diz que é óbvio que esperam que ele aceite se for desafiado para um duelo. Além disso, Zeke encara Leica e conclui que ela parece mais pronta para o duelo. Leica então grita para Zeke parar de tagarelar enquanto o encara com sua espada cravada no chão como uma verdadeira guerreira e pergunta a Zeke se ele está pronto para aprender umas boas maneiras. Se você gosta deste vídeo, comente próxima parte na seção de comentários. Além disso, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo.